Oh, glória a Deus, a todos, cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Mateus, capítulo 21 e versículo 28. Livro de Mateus, capítulo 21 e versículo 28. Vamos estar estudando mais uma parábola de Cristo. Mensagens essas que fazem parte da série Milagres de Cristo, né? Que você encontra aí no meu canal no YouTube, Bispo Leandro Leão. Vimos na primeira temporada todos os milagres de Cristo, agora estamos na segunda temporada estudando todas as parábolas de Cristo. E são ensinamentos incríveis, profundos, né? Isso para aqueles que são atentos e escutam os louvores, né? Eles mesmos já trazem grandes mensagens e pregações, né? E por vezes a gente canta, louva, pronuncia e nem sequer medita naquilo que está dizendo. Mas olha só, vamos ler esse texto. Essa parábola é bem curtinha, mas o ensinamento é incrível e enorme. Olha só, Mateus 21, 28, a parábola dos dois filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Então, respondendo, ele disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram eles: O primeiro, disse-lhe Jesus. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram, vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Oramos, falamos com Deus. Senhor Deus, amado Pai, que a Tua graça e o Teu Espírito seja a nossa inspiração e conduza cada um de nós a ouvirmos, aprendermos com mais esta passagem, com mais esse texto, que com muito carinho reservastes para este dia. Graças te damos por tudo. Nas Tuas mãos estamos, nas Tuas mãos queremos estar, para dar glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Grande parte do cristão, ele gosta de estudar o lado de Deus que compreende, que entende, que perdoa, que ajuda, e foge de entender o seu lado de justiça, de líder, de pai, de Deus. Nós podemos, ao longo de cada culto, nós podemos ouvir louvores, quem sabe os louvores que foram cantados, você já deve ter escutado dezenas de vezes. Quem sabe este mesmo texto que eu aqui estou pregando, você já deve ter escutado dezenas de vezes ele ser pregado, falado. Quem sabe já conhece quase que de cor os seus versículos e o seu conteúdo. Mas aquilo que de fato faz a diferença em nós não é aquilo que fica por fora de nós, mas aquilo que fica por dentro. É aquilo que consegue penetrar nessa carcaça que há em nós, chamado eu. A nossa personalidade, os teus gostos, os teus prazeres, a tua visão de vida, o teu modo de entender as coisas, de enxergar, de crer ou não crer, de confiar ou não confiar. Você é livre para isso. Quando a gente canta um louvor,
que diz que queremos ouvir a tua voz, Senhor. O que isso significa para ti? Quando você pronuncia essas palavras em um louvor, quero ouvir a tua voz. Estou pegando apenas um dos muitos louvores que foram cantados aí hoje. A Bíblia diz que haverá um momento que o Senhor dirá para muitos, que foram pregadores, profetas, homens que alcançaram dons em níveis extraordinários e que chegaram diante de Deus e disseram, queremos ouvir a tua voz. E o Senhor dirá, não vos conheço. Não vos conheço. Criaram expectativas, quem sabe nas centenas de vezes que cantaram este louvor. Quem sabe passaram uma vida dizendo para Cristo, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Enfrentaram grandes lutas e grandes problemas e grandes sofrimentos ao longo dos seus ministérios, conseguiram ser alguém, pelo menos aos olhos dos homens, e quando chegam diante de Deus para se concretizar um louvor que passaram uma vida toda cantando, certamente se arrepende do pedido que fizeram. Melhor seria não ter ouvido ele falar. Isso não é uma frase que nós estamos criando agora, neste 9 de março de 2024, pois lá no tempo de Moisés ainda o povo começou a perceber e conhecer quem era este Deus. Começaram a perceber e entender e certa vez fizeram um pedido inusitado para Moisés. Moisés, que Deus não fale mais com nós, que Ele fale contigo e tu fale com nós. E toda terça, toda quinta, todo sábado, grande parte de vocês vem a este lugar, supostamente para adorar e engrandecer a Deus. Supostamente porque não é minha função julgar se vocês estão bem ou mal com Deus. Supostamente vocês estão trabalhando para poder um dia chegar diante de Deus e escutar justamente o contrário. Sede benditos, sejam bem-vindos, benditos de meu Pai. Mas o tempo de vida que a gente tem aqui na Terra, ele é relativamente curto para aquilo que nós gostaríamos de fazer. 150 anos certamente vão passar tão rápido, não vai dar tempo de eu fazer tudo que eu gostaria. Né? A Bíblia é tão longa, são tantas coisas para explorar, entender, descobrir, tão incrível, que 150 anos com certeza é muito pouco. Mas também é muito tempo para aqueles que não aproveitam esta oportunidade para se salvar. E por vezes esta vida longa que era para ser motivo de bênção na minha e na tua vida, pois o próprio Deus mesmo manifesta esse desejo que a gente viva muito tempo, inclusive a Bíblia dá o exemplo de Moisés, que viveu 120 anos e nem sequer os seus olhos perderam o seu brilho. Mas 120 anos para quem não consegue andar firme com Deus é muito tempo. Muito tempo. Nós vemos aqui esse texto onde o próprio Cristo, ele dá o exemplo de 2 filhos. Ele gosta de chamar de filhos. Inclusive, ele usou em outro momento a parábola do filho pródigo também. Né? Ele gosta de usar filhos, isso traz proximidade e nos ajuda a compreender. Então, um pai chamou os seus 2 filhos e chamou um dos seus filhos e disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele disse, não quero, mas depois foi.
O segundo filho, esse mesmo pai, disse o mesmo, de igual modo. E este filho, educadamente, ele diz: eu vou, Senhor. E não foi. Observe que a primeira característica que a gente encontra, que o primeiro, que era um filho, vamos dizer assim, cavalo, fez a vontade do Senhor. O segundo filho, que era educado, de boas palavras, nada fez. Isso lembra muito Cristo nos dizendo: não julgueis pela aparência. Nem tudo que reluz é ouro. Observa que em cada um desses dois jovens, cada um teve a liberdade de fazer a sua escolha. Cada um agiu conforme sentiu no momento que era o certo a se fazer. Cada um agiu da forma que acreditava ser o certo a se fazer. Inclusive, em um dos últimos louvores, a irmã Sabrina comentou das prisões que muitos servos enfrentam. Hoje, as prisões, no nosso tempo, que os servos enfrentam, são muito piores. São prisões emocionais. Você passa uma vida aqui na terra e não sai de lá. Isso também é uma escolha. Também é uma escolha quando as nossas emoções falam muito mais alto, quando os nossos desejos falam muito mais alto, quando as nossas opiniões, quanto as nossas escolhas, quanto as nossas decisões falam muito mais alto. Nós somos livres para isso. Você é livre, inclusive, em não querer concordar comigo. E aí, no juízo final, Deus julga cada um de nós, conforme Ele achar melhor. Agora, nós temos que meditar nisso, poxa. Você hoje é livre ou prisioneiro? Se você pudesse olhar para dentro do teu coração, quem você enxergaria lá? Vida ou morte? Examine-se o homem a si mesmo. Uma das grandes qualidades de Cristo é que Ele não precisava julgar nenhum de nós, bastava Ele citar as palavras que Deus lhe ensinou. E os próprios homens se julgavam a si mesmo. Jesus veio para dar vida e o diabo veio para matar, roubar e destruir. Nesse momento, teu coração está cheio de vida ou destruído? Quem governa o teu coração hoje? Examine-se o homem a si mesmo. Se você tivesse hoje a oportunidade de ouvir a voz de Deus, o que Ele diria para você? Seja bem-vindo ou não te conheço? Hoje nós temos a oportunidade de escolher. Hoje eu tenho a oportunidade de examinar-me a mim mesmo para ser a diferença. Não apenas em situações movidas por emoções e defeitos que eu e você temos e temos em abundância. Mas no momento em que nós conseguimos nos tranquilizar e acalmar, se é que você consegue fazer isso, se é que o diabo não conseguiu lhe escravizar de tal forma que nem sequer raciocinar consegue mais. Paulo, inclusive, fala muito sobre isso. Lá na série Emoções, quando nós estudamos os livros de Tiago, Hebreus, João, Pedro, Judas, lá nós falamos bastante também sobre isso. Do perigo que é você ser prisioneiro, e o próprio pecado desenvolve isso. O próprio pecado nos torna escravos, nos conduz a termos emoções, sentimentos,
Ah, bispo, mas a minha vida está muito difícil, eu fui humilhado. Pedro, eu acho que foi um dos apóstolos que, nas suas palavras, mais foi humilhado por Cristo. Com certeza. Certa vez estava Pedro com Jesus e um grupo, e Jesus começou a contar para eles o que ele iria padecer na cruz. E Pedro, no meio deles ali, tendo uma boa atitude, que como inclusive a gente brinca, que de boa atitude o inferno está cheio. Pedro, ele chega, Senhor, de maneira nenhuma isso te acontecerá. Jesus, com muito amor e carinho, responde: para trás de mim, Satanás. E ó que Pedro era o escolhido para ser o líder da igreja. Em vão que depois Paulo diz: quanto mais te for dado, mais te será cobrado. Pedro também, em outro momento, em uma conversa com os seus discípulos, nessa não me recordo se tinha outras pessoas perto, porque alguém que acostuma apanhar, daqui a pouco conversar com Jesus é melhor sozinho. Porque, poxa, todo mundo vai conversar com Jesus e ele beija e abraça. Pedro, quando vai, porrada e porrada, né? Amado, Jesus, ele quer te levar para o céu e ele vai trabalhar contigo com as ferramentas que você está oferecendo a ele. E Jesus é muito inteligente nisso. E em uma das vezes estava também Jesus e Pedro conversando, e Pedro disse, em outras palavras, Jesus, eu sempre estarei contigo. E Jesus responde, quase no finalzinho do ministério de Cristo, 3 anos andando ao lado de Jesus. O cara deixou mulher em casa, abandonou família, largou emprego, largou tudo para andar de vila em vila com Jesus. Lá, depois de 3 anos ao lado dele, numa conversa com Jesus, disse, Senhor, eu sempre estarei contigo. Jesus responde, Pedro, quando tu te converter, ajuda os teus irmãos. Pedro se achava importante por tudo aquilo que já tinha feito para com Cristo. Tanto é que em um outro momento ele perguntou, Senhor, nós deixamos casa, família, tudo por amor de ti, o que nós receberemos em troca? Jesus responde, 100 vezes mais. Nesta vida, na vida que ainda virá. Quem sabe você deve ter pensado, poxa, então, Pedro enriqueceu. O grande problema do ser humano é que ele, ao construir um relacionamento com Deus, ele quer construir um relacionamento humano com Deus, material com Deus, familiar com Deus. E Deus, desde o começo, ele sempre foi sincero e disse, eu busco filhos que me adorem. Aonde fica a tua família? Aonde fica a tua casa? Aonde fica teu emprego? Aonde fica as coisas que tu gosta? Elas são espirituais? Então Deus não tem interesse nelas. Deus busca filhos que o adorem. Lembrem bem disso. Da próxima vez que vocês forem dobrar os joelhos para reclamarem de alguma coisa carnal. Pedro, ele teve muita dificuldade para compreender isso, para se desligar da vida carnal. Porque tudo era motivo para abandonar, tudo era motivo para largar, porque depois com a crucificação de Cristo e se cumpriram aquilo que Cristo
Pela terceira vez tinha falado quando Pedro, Senhor, se preciso for, morrerei contigo. Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Falou isso na frente dos outros. Poxa vida, Pedro deixou tudo para trás, abriu mão da sua empresa para estar vivendo de oferta, e quando ele vai conversar com Cristo é só porrada e porrada. Amado, Pedro tinha uma escolha de Deus para ser muito grande, mas primeiro ele tinha que aprender a ser muito pequeno. Porque aquele que se humilhar será exaltado. Pedro, ele não enriqueceu. Agora, em muitos momentos os textos dizem que até a sombra de Pedro curava. Ele nem mais precisava encostar numa pessoa para orar. Mas quem foi esse? O Pedro teimoso? Não. Era um Pedro completamente diferente. Quando você lê as cartas de 1º e 2º Pedro, para quem já estudou os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, conheceu este Pedro tomando porrada, como se diz, de Mateus a João. E aí tu vê as cartas lá de Pedro, não parece a mesma pessoa. Aí tu entende por que Lucas, quando escreveu Atos, escreveu que Pedro conseguia... As pessoas eram curadas simplesmente por encostar na sua sombra. Quem de vocês às vezes tem o hábito em casa, tá pensando, né? Tá pensando. Começa a girar uma caneta, né? Balançar a perninha. Né? Imagina uma pessoa com uma unção grande, e ela, ao invés de ficar mexendo com a caneta, pensando na vida, fazer um copinho como esse com água, flutuar, só para se distrair. Algo normal, fazendo ali, que não está nem pensando. Semelhante a Cristo. Depois de muito pregar, depois de muito orar, depois de muito fazer a obra de Deus, eu vou dar uma caminhada para me desestressar. No deserto? Não, ali eu já estive orando algumas horas, eu vou dar uma volta lá por cima da água. Vai de barco? Não, diz para os discípulos, não, vocês podem ir na frente que depois eu vou. Um bom servo, depois de muito apanhar, ele conhece o seu senhor, né? Podiam perguntar, mas como é que ele vai ir se ele não tem barco? Nem pergunta, vamos obedecer quieto que é melhor. Né? Lá no meio do lago, a tempestade começou a se levantar, lá do meio do nada aparece quem? Cristo, caminhando em cima da água, apenas para se desestressar, descansar um pouquinho. Né? E Deus ali com ele. De que forma você tem conseguido construir o teu relacionamento com Deus? Quando tu está estressado, está brabo, o que tu faz? Cristo, que tem o Espírito Santo, caminha em cima da água. E você, que supostamente diz que também tem o mesmo Espírito, como é que você reage? Como é que você trabalha? Este Pedro, que estava, a sua sombra curava, ao tomar uma tunda de chicote, Atos 5, do 28 em diante, saiu dali feliz da vida, porque pela primeira vez ele conseguiu, apanhei e continuei feliz. Paulo seguiu o mesmo modo. Ele e Silas, quando estavam presos, depois de apanhar muito, cantavam e louvavam ao Senhor felizes. Resultado, as cadeias se tremeram e as portas se abriram. E eram homens de carne como eu e você. Mas é preciso que eu e você tenhamos, poxa vida, quando eu canto este louvor, que eu já repeti 50 vezes, o que a letra de fato está dizendo? Senhor, estou pronto para te ouvir. Se tu morresse agora e o Senhor fosse falar contigo, tem certeza que tu queria ouvir Ele? Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o homem a si mesmo. Nós
precisamos aprender que nem sempre aqueles que falam de forma grosseira são maus servos. Nem sempre aqueles que falam com palavras lindas são bons servos. Inclusive, Paulo também fala que muitos viriam com palavras lindas, preciosas e enganariam a muitos, até os escolhidos. Mas quem crê nisso? Quem acredita nisso? Examine-se o homem a si mesmo. Quem é que realmente está preocupado? Eu quero um dia morar com Deus. Tu já parou para pensar que para morar com Deus tem que morrer? Tu tem que ser julgado por tudo que você já o fez? É uma escolha. É uma escolha que eu e você estamos hoje aqui neste culto, tendo a oportunidade de, ao invés de ouvir Deus nos condenando porque escolhemos o caminho errado, podermos, poxa, eu tenho que aprender a ser diferente. Eu tenho que aprender a conseguir mudar como Pedro conseguiu, como Paulo conseguiu, ser uma nova criatura. Sabe que o lindo da Bíblia é que ela não engana ninguém e não mente para ninguém. Quando você se converte, eu quero ter Cristo na minha vida. Ela não diz, dá uma melhoradinha e tu tá salvo. É só dizer, eu aceito Jesus, pronto, não tem mais condenação. Não. Pelo menos a minha Bíblia diz, vos é necessário nascer de novo. João fala isso. O próprio Cristo repetiu isso a Nicodemos. Paulo também diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Ah, bispo, eu tenho um gênio forte. Então converte o teu gênio também. É melhor um gênio convertido no céu que um gênio teimoso no inferno. Vos é necessário nascer de novo. Vos é necessário ser uma nova criatura. Isso é uma escolha. Pedro escolheu isso. Os discípulos escolheram isso. Judas não. Judas, ele passou 3 anos com Cristo. Não sei quantos anos de igreja você tem. Quem sabe tem até mais do que Judas. 4, 5, 6, 8, 10, 20. Para Deus não faz muita diferença. E tu está caminhando para a salvação ou para a condenação? Examine você a si mesmo. Vemos que Judas, ele teimou. Insistiu nos erros. Insistiu em ser o Judas. Ah, mas eu sou assim mesmo. Eu não consigo mudar. O tempo passou. E no pior momento da vida dele, ele se destruiu, porque estava vazio. Pedro, no pior momento na vida dele, ele renasceu e se tornou um servo que ele nunca tinha sido até aquele momento. É uma escolha. Ah, mas eu tenho bom coração. Ninguém está dizendo que esses 2 jovens tinham bom coração ou mau coração, mas cada um tinha a sua opinião. Inclusive, o que não fez nada, ainda em palavras, ele era muito bom. Eu vou, Senhor. Não chamou de pai, de cara. Ele disse, eu vou, Senhor. E não foi. E aqui o texto ele continua dizendo, e aí Jesus pergunta, qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles disseram, o primeiro, que disse que não ia, mas foi. Uma característica do Novo Testamento que a gente tem que sempre ter em mente é que a salvação não é resultado das nossas obras, mas é resultado da graça em Cristo Jesus. Nós não seremos salvos pelas obras, mas pela graça. Graça é relacionamento. É o relacionamento que você conseguiu construir de amor, de fidelidade e de carinho com Deus. É permanecer. Ao que vencer, o farei coluna no meu templo. Ao que vencer, ao que permanecer. Pega este momento
que de cada um deles aqui e amplifica para a tua vida. Amplifica para a tua vida. Lá no começo o Senhor te chamou e você disse: eu vou fazer a vontade de Deus. Custe o que custar, eu vou fazer. Os anos se passaram. Como é que você está? Outros lá disseram: não, eu nunca vou ser crente. E hoje servem a Deus e fazem o melhor que podem. Em muitas partes do mundo há pessoas que, inclusive, estão nesse momento morrendo por amor a Jesus. E você é brabo porque o carro quebrou. E você é brabo porque está com problema na família. Qual é a diferença que a gente pode observar? É aonde está o coração do homem. Cristo, ele mesmo disse: onde estiver o coração do homem, ali também estará o seu tesouro. Onde é que está o teu coração nesse momento? O que é que mexe com esse coraçãozinho teimoso e rebelde aí dentro? Ou cheio de amor e de carinho? Não sei, julgue você a si mesmo, né, o que está aí dentro. O que mexe contigo? O que te deixa feliz? Uma grande vitória financeira? Algo que para Deus não tem importância? Ou quem sabe a forma como as pessoas te tratam? Tem pessoas que são muito sociais, dependem de estar sempre interligada com outras pessoas. Se alguém chamar de feio, pronto, é uma semana de choro. Como se fosse ficar bonita com isso, né? Mas enfim. Então é importante que a gente tenha em mente isso, que eu e você estamos escolhendo como nós queremos ser e no final Deus vai apenas separar aquilo que Ele gosta e aquilo que Ele não gosta. E Ele inclusive aqui, Jesus, usando palavras, olha o versículo 31, né? Qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro respondeu. Jesus disse, não fui eu, viu? Não fica bravo comigo. Foi Jesus que disse: os publicanos e as prostitutas vão entrar no céu antes de vocês. Não estou dizendo que tem algum publicano ou prostituta aqui. Sabe que isso é outro problema que às vezes nas mensagens as pessoas compreendem errado e ficam até braba com nós. Não, o pastor me ofendeu. Irmão, o texto não está dizendo que você é uma prostituta ou um publicano. O texto está dizendo: esses dois são muito mais pecadores que vocês. E mesmo assim vão entrar no céu antes de vocês. E depois ele complementa, olha o 32. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram para crer nele. Veja que Cristo agora ele termina a sua mensagem percebendo que não adianta você dizer: eu não sirvo homem, eu sirvo Deus. Irmão, se tu não serve aquele que tu vê, tu não serve também aquele que tu não vê. Veja que o próprio Cristo ele faz menção a uma pessoa que era um pregador na terra, João Batista. Ele pregou, ele falou e vocês não creram. Por quê? Porque ele tinha um modo de viver que não era legal. Quem aqui que para o almoço de amanhã já preparou uma pratada de gafanhoto? Quem aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém que gosta de um gafanhoto à milanesa? Tem alguém? Pois é, tu imagina como devia ser ir almoçar na casa do pastor João Batista. Um cara que come mel e gafanhoto. Tudo bem, nós ia se atracar tudo no mel. Mas enfim, mas era uma realidade. Mas eu não como essas coisas, tá? Mas pelo menos sente na mesa dele e te una com ele. Mas eu não gosto disso. Esse é o problema. Os outros estão entrando no céu. Tu não. Porque para os
pecadores que eram piores do que você, é melhor comer um gafanhoto aqui na terra com um servo de Deus e queimar no inferno amanhã. E é uma escolha que eles estavam fazendo. E os que se achavam perfeitos, grandes, injustiçados, como Pedro antes de se converter, estavam caminhando para o tormento, e os que estavam junto com João Batista comendo o gafanhoto, não devia ser bom, mas a companhia era. A esta hora, onde é que eles estão? Tudo no céu, pelo menos comendo um pãozinho bem gostoso, que isso eu sei que eles comem lá. Então eu e você temos que prestar atenção, poxa, onde é que eu quero chegar, para onde eu quero ir? Eu preciso me desapegar do carnal e me apegar no espiritual. A carne, ela vai apodrecer debaixo da terra. A carne, ela vai desaparecer, mas a alma não. A alma vai continuar aqui. Daqui a pouco tem coisas que eu gosto e que você não gosta. Tá, mas vamos se preocupar com o espiritual, é isso que importa, é chegar no céu um dia. Não adianta estar olhando para o carnal, não adianta estar olhando para a aparência, falou muito duro comigo, estou magoado com o pastor. Irmão, tu quer ir para onde assim? Queimar no inferno? Lá ninguém vai te magoar. Porque lá eles ligam o fogo, te atiram o dente e esquece que tu existe. E isso lá no juízo final, porque antes tu cai no Hades, aí a conversa é pior ainda. Vale a pena? Olha para dentro do teu coração. Todas as mágoas, quem sabe que estão aí. Todas as tristezas, quem sabe que estão aí. Todas as decepções, quem sabe que estão aí. Olhe para cada uma delas e veja, vale a pena eu continuar com cada uma delas hoje e perder a salvação amanhã? Mas eu não consigo ser diferente. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas a Bíblia diz que isso também é uma escolha. Não ponha fora a oportunidade que Deus te deu. Nem todos têm a oportunidade de serem cobrados duramente e continuarem com as suas vidas exatamente do jeitinho que ela está. Não foram todos na terra que tiveram esta oportunidade. Houve momentos que Deus foi muito mais rígido e muito mais duro. Nós poderíamos citar uma dúzia delas aqui, mas o tempo é o nosso grande inimigo. O bom do estudo bíblico amanhã é que a gente tem 2 horas, das 8 às 10 a gente consegue desenvolver mais os textos. Mas rapidinho, todos já devem ter lido, claro, o livro de Jó. Os seus belíssimos 42 capítulos, um livro incrível, onde conta a história de um homem, que tinha qualidades, mas como todo ser humano também tem defeitos. A lei, por exemplo, especificava bem claro que cada um devia buscar o perdão dos seus pecados através dos seus sacrifícios. E um devia instruir o outro na fidelidade, na dedicação e no amor para com Deus. A lei era extremamente exigente. Os filhos de Jó, todos, faziam festa um dia na casa de cada um. O texto é bem claro, um dia fazia festa num, no outro dia fazia festa no outro fazia festa no outro fazia festa no outro, e assim durante os 7 dias. E naquele tempo ainda uma das obrigações era guardar o sábado. No sábado tu não trabalhava, era dia de ir à igreja. Hoje a gente não vem à igreja só no sábado, graças a Deus por isso. A gente vem na terça, na quinta, no sábado. Aqui, lá em Canoas, nós temos a graça também de quarta, domingo. Aqui também quando vocês vão para Veranópolis, vão para outras cidades. Mas Jó, ele foi levando a vida. Os meus filhos estão errados, mas eu estou orando por eles. E Deus entende. Deus entende. Deus entende. Até um dia que Deus cansou de entender. Porém, ele era um homem que tinha um amor e algo especial nele. Tinha algo especial nele. Tinha algo importante em Jó, que Deus gostava. Algo que não via
no restante. Satanás, aproveitando desta brecha, da mesma forma que ele aproveitou a oportunidade para colocar a mágoa, quem sabe que está aí dentro, a tristeza que está aí dentro, o desânimo que está aí dentro, ou quem sabe até já pensou, estou perdendo tempo dentro da igreja. Essa também é boa, foi ele que colocou aí também. Chega no momento em que Satanás, aproveitando disso, vai até Deus e pede que Deus permita que ele toque em Jó e naquilo que é dele. E ainda diz, ele não vai continuar sendo fiel a ti. As qualidades que tu acha que ele tem, eu vou te provar que ele não tem. Deus, ele poderia dizer, não quero, e a vida seguia, porque ele é Deus. Mas enfim, com isso, estando dentro de uma família, onde todo mundo estava encaminhando para o pecado, se Deus não faz nada, perdia até Jó. Porque a gente tem uma grande tendência a ter facilmente queda para aquilo que é ruim e dificuldade para aquilo que é bom. O resultado todos vocês conhecem. Jó perde tudo, todos os filhos morrem. Por que Deus não guardou? Porque Deus guarda aquilo que é dele. Os filhos tiveram seu tempo e escolheram um caminho diferente. Enfrentaram grandes perdas, grandes dificuldades. Em seguida Deus deu a resposta para Jó. Não. Veio 3 amigos, de um jeito errado, claro, mas tentaram cobrar Jó, exortar Jó, porque ele estava enfrentando isso. Para cada capítulo que os amigos tentavam explicar a sua visão, Jó passava mais 2 dando explicação do que não, ao ponto que ele chega a dizer que se eu pudesse levar Deus diante de um tribunal, certamente eu provaria que eu sou inocente e ele é culpado. Orgulho, um dos grandes defeitos que a gente tem. Temos que lutar contra isso a nossa vida inteira. Mas veja que mesmo em meio a isso, Jó não morreu. Porque Jó era importante para Deus. E o seu exemplo precisava ser escrito para que a gente pudesse aprender com ele. Deus é incrível em tudo que ele faz. Com isso, vem um outro jovem, um outro piazinho. Depois que os mais velhos falaram, ele aguardou, não se meteu, não se intrometeu. Quando a conversa entre eles parou, os 3 não tinham mais o que falar, Jó também estava enlouquecido de brabo, não tinha mais o que falar, o jovem começa a falar. E o jovem, ele começa a não julgar Jó, não condenar Jó. Ele começa a falar do que Deus gosta. O que Deus espera de nós. Aquela forma mais doce desse jovem falar começa a amolecer Jó. Jó, ele em nenhum momento ele bate contra o jovem. Mas ele fica ouvindo. Aquilo vai trabalhando em Jó. Até o ponto que o próprio Deus se manifesta e fala diretamente com Jó. Quer que Deus fale contigo? Amoleça o teu coração. Se ele continuar duro, Deus não vai falar com você. Deus, por cerca de 2 capítulos, ele fica fazendo algumas perguntas simples, já que Jó se achava tão grande, né? Deus, ele começa com uma pergunta bem banal, acho que qualquer um de vocês saberiam responder, perguntando assim, Jó, quando eu criei a terra, aonde tu estava? Onde é que tu estava? Me explica, me conte, já que tu é tão grande, já que tu está sendo tão injustiçado, me diga, onde é que tu estava quando eu criei a terra, quando eu criei todas as coisas? E por cerca de 2 capítulos, Deus vai falando com Jó. Até que Jó, ele se dobra para Deus e ele diz, pobre homem miserável que sou. Quando ele
se esvazia daquele orgulho todo, Deus começa a agir e diz para Jó que iria curá-lo daquela enfermidade, ele ia devolver todos os bens em dobro, iria prolongar os seus dias. Jó viveu quase 200 anos, o que para a época já era algo extraordinário. Teve todos os filhos, mesmo ele e a mulher já não sendo novinho. E ainda os 3 amigos que o condenavam foram duramente cobrados por Deus e ainda disse: agora é Jó que vai orar por vocês, para que esta coisa ruim que está em você saia de vocês também. E ficou o exemplo para mim e para ti. Deus teve todo esse lindo trabalho para poder garantir a salvação de Jó e da sua esposa. Onde é que eles estão há milhares e milhares de anos? Valeu a pena? Claro que valeu a pena. E Deus está fazendo o mesmo comigo e com você. Nem tudo na vida vai ser fácil, como não foi na vida de Jó, como não foi na vida de outros grandes servos. Mas aqueles que venceram, que compreenderam que ao invés de botar tudo fora, abrindo as portas para o diabo, não, vou continuar firme. Já dizia Salomão, é melhor ter Deus numa casa simples do que sem Ele em uma mansão. Tudo fica para trás. Já dizia também Isaías, vaidade, vaidade. Tudo vaidade. Tudo passa. Palmas para o Senhor Jesus. Está com a palavra, Bispo José.